Olá, bem-vindo ao canal do Biruta e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que é feita recorrentemente sobre o meio ambiente, sobre a preservação ambiental, né? A gente escuta falar muito por aí que o ser humano tem que preservar a natureza, tem que preservar os recursos naturais, porque nós estamos acabando com o planeta, né? O ser humano está destruindo o planeta está em risco, né? Que a vida na Terra está em risco por causa do ser humano. E eu vou falar uma coisa com vocês, pessoal. Isso é mentira, tá? O planeta não está em risco por causa do ser humano e a vida na Terra não está ameaçada por causa do ser humano, tá bom? A vida na Terra já passou por 5 extinções em massa, onde grande parte dos seres vivos foram extintos. Mas com o tempo, com a evolução e etc., novas formas de vida vão surgindo. Então, se nós degradarmos o planeta e extinguirmos aí várias e várias espécies e etc., isso vai causar um problema muito grande para a nossa civilização. Quem está ameaçado é o homem, tá bom? Então, assim, por mais que a gente destrua a natureza, mesmo que tenha aí um conflito entre grandes nações, a gente destrua ou realmente pelos impactos ambientais, né? O aumento do efeito estufa, a elevação da temperatura, enfim, isso tudo causa muito mal, mas o que está ameaçado mesmo, gente, é a nossa forma de viver, tá bom? A gente nunca viveu com tanta abundância. Hoje, a gente vive num mundo onde a gente tem tudo. Se vocês forem parar para conversar com o pessoal mais velho aí, de 80, 90 anos, e perguntar como é que era na época deles, era uma pobreza muito grande, era uma carência muito grande, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever direito, tinha falta de tudo, muito mais gente no mundo passava fome, tudo era muito pior. A gente vive hoje, de longe, na melhor época da humanidade e onde a gente tem recurso de tudo, né? Todo mundo tem aí um smartphone, tem um computador, né? Claro, eu estou aqui generalizando, tem pessoas que passam muito aperto, muita dificuldade, inclusive aqui no Brasil a pobreza é um problema e continua sendo, mas em ordem de grandeza diferente do que era no passado. Não só no Brasil, mas no mundo, nós vivemos numa época de muita abundância. E isso faz com que nós retiremos muita coisa do meio ambiente numa proporção que o meio ambiente não consegue repor. E isso é um problemão. E isso é um problemão para quem? Para nós, pessoal. Ah, mas a gente tem que preservar as outras formas de vida. Com certeza tem. Por N razões, tanto razões, vamos dizer assim, egoístas, de bem para o ser humano. Então, por exemplo, você vai lá, desmata a Amazônia, extingue uma espécie, vamos supor, de um sapo, por exemplo, que eventualmente ele produz uma substância que poderia ser utilizada no tratamento de algum tipo de câncer. E aí você extinguiu aquele sapo sem fazer a pesquisa e perdeu aquilo, né? Isso pode acontecer? Pode. Então tem que preservar por causa disso? Tem, mas isso é uma coisa mais egoísta. Você pode pensar também pelo lado dos direitos dos animais, pelo lado da ética, né? Que os bichos, né? A vida é algo muito raro. Você vê aí o ser humano colocando telescópios em órbita, procurando vida, a gente não acha. A única vida que a gente conhece até hoje é a nossa. Então você tem que ter respeito pela vida, porque é algo raríssimo no universo, né? É algo que realmente a gente tem que preservar. Também é um outro motivo. Mas a verdade é que, em termos práticos, o que o ser humano tem feito com o planeta, de degradar demais, de destruir demais, de extinguir espécies de bichos, etc., coloca em risco é a gente. Ah, mas a gente então não está destruindo o planeta? Não, pessoal. O ser humano não tem poder para destruir o planeta, tá? A gente não tem esse poder aí. Quando você pega o asteroide que caiu aqui na Terra, né, que extinguiu os dinossauros, etc., aquilo causou um impacto terrível. E o planeta continua aí e a vida deu a volta por cima. Nós não temos o poder de destruir o planeta, tá? A gente tem poder aí, no máximo com a tecnologia que a gente tem, de realmente causar uma extinção em massa e de aniquilar grande parte da vida na Terra, inclusive de aniquilar aí talvez a nossa própria espécie, né? De extinguir o ser humano ou de deixar a espécie humana numa situação de quase extinção. Mas a gente não tem o poder de acabar com a vida no planeta e muito menos de destruir o planeta. Tá bom? Então, essa corrida que a gente fala de preservação e tal, é pro nosso próprio bem, tá? Não é uma coisa, vamos salvar os bichinhos só por causa de altruísmo. Altruísmo também, ética também, mas por nós, tá bom? E o que a gente pode fazer em termos práticos para ajudar a preservar o meio ambiente? Um monte de coisas. Por exemplo, utilizar produtos e serviços de empresas que se preocupem com o meio ambiente. Hoje em dia tem um monte de certificações aí a respeito disso. Às vezes você tem um produto com uma certificação que ele é um pouquinho só mais caro do que o outro que não tem. Dê preferência para adquirir aquele produto que está de acordo com o meio ambiente, que é algo bom para o meio ambiente. Nas suas práticas do dia a dia, evitar comprar coisas que você não precisa, evitar produzir lixo, enfim, evitar
colocar mais peso sobre o meio ambiente. E também procurar, na hora de votar, né, na sua urna lá, isso aí talvez seja até o mais importante. Na hora de votar na sua urna, você escolher representantes que se preocupem com essa pauta. E é uma pauta realmente muito importante. Cada dia que passa, a gente vê aí, ano após ano, cada vez mais tragédias acontecendo em função das alterações climáticas, secas muito intensas, chuvas muito intensas, está tudo desregulado, a gente não tem mais estações como tinha antes, né, bem definidinhas, enfim, está muito imprevisível, isso prejudica a agricultura, vai tornar os alimentos mais caros, as coisas vão ir piorando com o tempo. Então a gente precisa de políticos também que estejam preocupados com isso para ajudar a financiar novas tecnologias. Então, por exemplo, os equipamentos eletrônicos que nós estamos usando aqui agora, né? Eu para gravar o vídeo, você para assistir o vídeo, eles usam, por exemplo, ouro na composição deles, né? Inclusive tem gente que até ganha dinheiro com isso, né? Minera ouro a partir de produtos eletrônicos. É pequenininha a quantidade, mas tem ouro, tá? E hoje é mais barato você extrair o ouro da terra e fazer o equipamento eletrônico do que você reutilizar, né? Reciclar esse ouro. Então, seria muito interessante se alguma universidade, por exemplo, desenvolvesse uma tecnologia que facilitasse a extração do ouro de eletrônicos, porque se você extrai do eletrônico, você está reciclando, você não precisa tirar da natureza. O mesmo ocorre, por exemplo, na indústria automotiva. Sai mais barato você extrair o minério, beneficiar o minério, fazer o aço para construir um carro novo, do que você pegar o aço que já foi produzido e tirar de um carro que está no ferro velho. É muito caro para fundir aquele aço, etc. E eu não sei exatamente porquê, mas fato acaba saindo mais em conta produzir do zero do que reciclar aquele aço lá daquele carro que está ali. Então precisava de ter desenvolvimento de tecnologia e investimento nisso, né? Então, assim, a gente precisa apoiar empresas que estão preocupadas com isso, com essas novas tecnologias, e também governantes que estejam preocupados com isso, tá bom? Porque é assim que a gente muda uma sociedade. Você também fazendo o serviço de educação ajuda demais divulgar. Então, divulgar esse tipo de vídeo aqui e vários outros vídeos, e você mesmo, entendendo isso que eu estou falando, passar para frente, conversar com as pessoas, boca a boca, e explicar que, na verdade, a luta para a preservação do meio ambiente é uma luta para a preservação da nossa civilização, da nossa espécie e da nossa qualidade de vida, que inclusive vem sendo impactada aí direto, ano após ano, por conta disso. E sim, tem como mudar, tá? Tem como mudar, tem países que fazem muito pelo meio ambiente aí, que minimizam muito os impactos deles, tem outros que nem tanto. A gente tem que correr atrás disso, tá bom, pessoal? Votar certo, consumir certo, dinheiro hoje é muito importante, então assim, sempre foi, né? Hoje continua a ser muito importante, então coloca o seu dinheiro em quem tem responsabilidade, não coloque seu dinheiro em empresas aí que não estão nem aí para o meio ambiente, né? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu fale mais sobre esse tema, dá para falar 1 milhão de coisas e horas e horas e horas só sobre esse assunto. Se for interesse de vocês, deixa aí no comentário. Podem deixar perguntas também, tá bom? E eu pretendo fazer mais vídeos assim, explicando essas pautas de uma maneira bem clara e sem enrolação. Preto no branco mesmo e do jeito que é, tá bom? Desmistificar aí esse monte de coisa que a gente vê errada pela internet. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha aí, ajuda muito, ajuda a divulgar o vídeo também, passa ele para frente. Isso aí já é uma coisa boa que você vai estar fazendo aí para o meio ambiente, tá bom? Beijão para todos, tchau, tchau.